Paz do Senhor, tudo bem, pessoal? Tudo bem, meninos, meninas, jovens que querem ser servos de Deus valorosos, jovens que querem se aprofundar aí no seu chamado. Eu vou falar um pouquinho para vocês da área do louvor, o chamado da área do louvor. Primeiro passo, e isso eu estava conversando com algumas pessoas e senti a necessidade de fazer esse vídeo para que entendam a respeito do chamado. Né? Às vezes nós não entendemos o chamado, principalmente para a área do louvor. Primeiro eu vou explicar a área do louvor, eu vou explicar o que de forma resumida, o que é louvar e adorar a Deus, e com isso você tira uma base se você está preparado para fazer parte, se esse é seu chamado mesmo, ou se seu chamado é para fazer uma determinada coisa. Seguinte, o que é louvar e adorar a Deus? Louvar e adorar a Deus nada mais é do que, de forma resumida, se entregar a Ele. De forma resumida, você entregar a sua vida a Ele e reconhecê-lo por tudo que Ele é. É você dedicar a sua vida a Ele, é você entender que Ele é Deus na sua vida e você quer adorá-lo, você quer falar isso, você quer expressar isso de todas as formas no seu dia a dia. É louvar a Ele pelo que Ele tem feito, é louvar a Ele porque Ele traz algo para a sua vida, é louvar a Ele pelos benefícios que Ele lhe proporciona, louvar a Ele por ser quem Ele é, ajudando você ali, e adorar por quem Ele é mesmo, por reconhecer Ele na sua vida. Isso é louvar e adorar a Deus. E o verdadeiro louvor e adoração, ele não está nos palcos. O louvor e a adoração, ele não está num altar da igreja. Então, você não precisa necessariamente estar lá em cima para dizer, olha, eu louvo a Deus. Se você está pensando nisso, se você está pensando em estar ali na frente, é porque você está procurando algo que não é louvar a Deus. Você está procurando uma posição. Louvar a Deus você pode louvar em qualquer lugar. Louvar a Deus você louva com as suas atitudes. Se é a Deus mesmo que você quer adorar, Deus enxerga o que você está fazendo em oculto. Não é necessário que as outras pessoas enxerguem você, não é necessário que as outras pessoas reconheçam isso na sua vida. É necessário que Deus reconheça. Isso é o suficiente. Isso assim num quarto como eu estou agora, em qualquer lugar, no banheiro, na sala, na rua, no seu trabalho, em todos os lugares que você quer louvar e adorar a Deus, então você faz isso a Ele. Somente a Ele. Não é necessário você subir num altar e dizer, olha, não, por que você quer fazer tanto parte de um ministério de louvor, ou por que você quer estar ali? É porque eu quero louvar e adorar a Deus. Não, louvar e adorar a Deus, você faz isso em casa. Você faz isso no teu trabalho, você faz isso em todos os lugares onde você está. É sua vida, é você se entregar a Ele, você reconhecer a Ele. E nada mais que isso. A partir do momento que nós queremos fazer isso, para que as outras pessoas enxerguem isso, nós estamos deixando de adorar a Deus. E estamos nos colocando numa posição. A gente está querendo uma posição. Então precisa refletir sobre isso. O verdadeiro louvor e adoração não é feito num palco, não é feito na igreja, é feito em todos os lugares. Não estou dizendo que lá não é, lá também é, mas é para uma outra coisa, tá? Que nós já vamos falar também. Então, às vezes a gente se engana e o nosso coração é enganoso. Todos vocês conhecem essa passagem, né? Nosso coração ele é enganoso, nosso coração, nossa carne, eles querem realmente algo que lhe tragam benefícios, prazer. Eu sei que o status, às vezes, lhe dá um pouco de prazer.
E algumas pessoas não querem subir no altar para louvar e adorar a Deus. Elas querem estar lá por status. E isso é completamente errado. Isso é a pior forma de estar na presença de Deus. Aliás, de não estar, na verdade, na presença de Deus, porque não está na presença de Deus, está na presença de sua carne. Então não queira uma posição, queira louvar, adorar a Deus, se entregar a Ele, olhar para a sua vida, sabe, modificar a sua vida. Isso é louvor e adoração. Tá? Outra coisa, para você estar em um ministério e você começar um ministério, você recebe o chamado de Deus. Não é você que se chama para estar ali. Eu quero estar aí porque eu quero fazer isso, porque eu quero louvar, porque eu quero tocar, porque eu quero estar ali, é porque eu quero cantar, eu quero... Então, o eu já mata tudo o que o Senhor quer para nós. Não somos nós, é o que Deus quer para a minha vida. O que Deus quer que eu faça. Nós podemos ver isso na Bíblia com vários servos do Senhor. Deus escolhe as pessoas. Aí você fala, não, Deus me escolheu e Deus capacita e tudo mais. Ok, nós vamos falar sobre isso também. Mas o chamado não necessariamente é feito por você. O chamado não é você ali na frente falando, eu quero, Você quer se entregar ao Senhor, você quer louvar a Deus. Ótimo, você quer adorar a Deus. Isso é feito em qualquer lugar, em segredo. Em segredo. O chamado para o trabalho ministerial, isso acontece na sua vida quando Deus te chama e não quando você se oferece. Eu vou ler um texto para vocês em Atos 13, capítulo 13, versículo 2. Diz assim, ó, enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo, separem-me Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Quem o chamou? Foi Barnabé e Saulo que estavam ali falando, eu quero participar, eu vou fazer isso, eu vou subir no altar, eu vou... Não, muito pelo contrário, foi Deus, foi o Espírito Santo de Deus que chamou. O Espírito Santo de Deus escolheu. O Espírito Santo de Deus chamou. Meu querido e minha querida, não queira você estar na frente do Espírito. Deixa o Espírito te escolher. Se o Espírito não te escolheu para fazer essa obra, mas tem chamado para outras obras, amém, vai lá e faça. Porque se o Espírito chamou, independente da obra que seja, ela pode ser maravilhosa. Adorar a Deus não é só louvar a Deus, estar ali em cima do altar. Nós podemos louvar, podemos agradecer a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito nas nossas vidas, arrumando a igreja, nós podemos trabalhar pregando o Evangelho, nós podemos sair, pintar a igreja, nós podemos fazer vários trabalhos pensando isso em Deus e fazendo por gratidão, ajudar a vida das pessoas, ajudar aqueles que estão no nosso lado, fazer, olha, o Senhor me ajudou, agora eu quero ajudar essa pessoa. Não para que você seja reconhecido, mas para que o Senhor seja reconhecido na sua vida. Não para que as pessoas vejam, mas para que Deus veja isso na sua vida. Não é necessário um palco, não é necessário que as pessoas vejam e reconheçam. Já basta o Senhor reconhecer. Então, o Espírito Santo chamou Barnabé e Saulo para a obra. Ele os chamou. Não foram eles que estavam ali querendo, não foram eles que se anteciparam, não foram eles que ficaram pedindo. Simplesmente eles estavam adorando, simplesmente eles estavam orando, estavam jejuando, estavam fazendo o que era correto. Então Deus viu eles e Deus os chamou para aquela obra. Vou ler alguém que escreveu
belos textos na Bíblia. E era um adorador, um homem segundo o coração de Deus, né? Todos vocês conhecem Davi, a história de Davi e tudo mais, mas vamos ler lá em 1 Samuel 16, no versículo 1 diz assim: Ora, disse a Samuel, o Senhor a Samuel: Até quando você irá se entristecer por causa de Saul? Saul era o rei. Eu o rejeitei como rei de Israel, diz o Senhor. Eu rejeitei Saul. Eu rejeito ele, as obras, eu não gosto. Ele não é um homem segundo o meu coração. Encha um chifre com óleo e vá a Belém, e eu o enviarei a Jessé. Escolhi um de seus filhos para ser rei. Quem está falando? O Senhor está falando. Eu escolhi um deles para ser rei. Eu escolhi. O Senhor escolheu. Não foi Davi que estava ali pedindo para ser rei. Talvez nem passasse isso no coração de Davi. Não passava isso pelo coração do pai dele. Não passava isso pelo coração dos irmãos dele. Mas Deus escolheu ele. Deus pode estar escolhendo você. Mas você precisa ter certeza de que é o Senhor que está escolhendo, não você que está se antecipando. Então preste muita atenção nisso. E aí, a cada um dos filhos de Jessé, ele foi falando: esse ainda não é o que escolhi. Aí, então perguntou Jessé: esses são todos os teus filhos? Perguntou a Jessé, Samuel perguntando a Jessé: estes são todos os teus filhos que você tem? No versículo 11. Jessé respondeu: ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: traga-o aqui. Não nos sentaremos para comer até que ele chegue. Então Jessé mandou chamá-lo e veio. Era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: este, levanta-se e unja-o. Então Samuel apanhou o chifre de óleo e ungiu na presença dos seus irmãos. A partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi. Meu querido, quando você tem um chamado de Deus, Ele vai te ungir. Quando você tem um chamado de Deus, não precisa você se colocar à frente, não precisa você estar pedindo, não precisa suplicar. Isso não é para acontecer no reino de Deus. Simplesmente o Senhor vai te chamar, vai te escolher. E se Deus não escolher para esta obra, amém, que não seja a vontade do teu coração, mas que seja a vontade do coração de Deus. E vocês vão ver aí que Davi foi um grande rei. Davi foi um grande guerreiro também. E aí outra coisa, um outro ponto, e onde também eu quero chegar. As pessoas que recebem um chamado de Deus, as pessoas que têm um chamado de Deus, ela tem uma aptidão a aprender, ela tem uma aptidão a fazer aquilo que é necessário fazer. E aí tem algumas pessoas que simplesmente falam: não, eu vou porque Deus me capacita. Eu vou porque realmente Deus capacita, está escrito na palavra. Deus te dá capacidade, deu capacidade para todos de aprender, de trabalhar, de crescer. A capacidade que Deus dá não necessariamente é porque Deus vai te dar ali naquele momento vai soprar o Espírito e você vai começar a cantar perfeitamente. Você vai entender todas as notas e todos os tons que existem. Não é assim. Se Deus te chamou para uma obra e você tem esse chamado, você irá aprender. Davi, ele estava ali apacentando as ovelhas. Mas, no decorrer de toda a história, Davi foi um grande rei. Aprendeu muitas coisas. Foi um grande guerreiro e cada batalha que ele participava, ele aprendia. Além do que era um bom músico. A palavra de Deus diz isso. Davi era bom naquilo que ele fazia. Era bom tocando harpa. Havia um chamado. E com certeza ele estudava. Com certeza ele buscava aprender cada vez mais.
Hoje muitas pessoas acham que tem um chamado e nem sequer era aprender. Do ministério, em particular, nós estamos falando aqui de louvor e adoração, do ministério em si e da forma com que devemos adorar. As pessoas não entendem nem as escalas musicais. Estamos há 5, 10, 15 anos de ministério e não procuramos entender o que é uma escala musical e não procura acender todos aqueles que o Senhor chamou, que o Senhor escolheu, que o Senhor o capacitou, que o Senhor deu um talento. Eles multiplicaram seus talentos. Eles foram lá e cresceram. Eles fizeram acontecer. Davi foi um grande rei. Davi foi adiante. Davi fez crescer ali o seu reinado, as conquistas, muito mais do que Saul. Porque Saul não tinha um chamado, já Davi tinha um chamado. Então, meu querido, minha querida, se você está patinando em um ministério e ali você não aprendeu nada, não cresceu, não rompeu, pode ser por duas questões. Ou este não é o teu chamado e você precisa ter um coração aberto para reconhecer isso. Que talvez tenha um outro chamado que Deus tenha tido na tua vida e você não está fazendo. Ou você não está multiplicando seus talentos. Ou Deus te deu a capacidade e você simplesmente não está aprendendo. Meu querido, é hora de colocar isso daí em prática. É hora de olhar para si e reconhecer que, opa, eu preciso aprender um pouco mais. Se eu estou nesse ministério, se meu chamado é esse, se meu chamado é estar ali para fazer uma obra na área de louvor, então eu tenho que entender aquilo que é da área de louvor. Eu preciso entender de adoração, eu preciso entender de louvor, eu preciso entender de oração, eu preciso entender de jejum, eu preciso entender da palavra, eu preciso entender de música, eu preciso ser bom músico, porque se é para o mundo a gente faz uma coisa muito bonita, né? Nós estudamos bastante para tentar agradar o mundo, para fazer o nosso trabalho da melhor forma possível. E quando é para Deus, não é para ser diferente. Muito pelo contrário, é para ser mais. Nós devemos dar toda a dedicação, devemos dar todo o nosso empenho ali. Então, meu querido, se você é um músico, mas você está patinando ali para tocar, está patinando ali para fazer alguma coisa, então é necessário que você procure aprender, porque é para o Senhor que você está fazendo. Se este é o teu chamado. Se não é o teu chamado, você procura fazer aquilo que Deus te chamou. Então, nós precisamos entender que Deus é quem chama. Se nós não estamos dentro do ministério, queremos fazer parte de um ministério, é preciso que Deus chame. Não é preciso que nós vamos ali, ficamos forçando, né? Coloca o pastor, coloca as pessoas que estão ali numa situação delicada de falar um não para você. Poxa, eu posso, por favor, estar ali, eu posso, por favor, cantar, eu posso, por favor, tocar, eu posso, pelo amor de Deus, olha, eu senti isso no meu coração. Não sinta no coração. Tenha o chamado de Deus. Se Deus te chamar, você vai e faça. Se Deus não te chamar, não vá. Não se antecipe. Esteja atentos ao Espírito Santo, porque o Espírito Santo pode estar te chamando para fazer grandes outras coisas. Ser um grande homem da palavra de Deus. Ser um grande pregador e fazer a obra de Deus. E às vezes não um grande músico. E já aqueles que estão dentro do ministério, se você recebeu um chamado de Deus, assim como Davi recebeu um chamado de Deus, você tem que ver o seu talento crescer. Você tem que se dedicar, você tem que estudar. Você não pode ser um cantor, não pode ser um levita que está ali, que canta uma música sem saber o que é um tom, sem saber como subir de tom, sem saber como descer de tom. Esse é o mínimo que você deve procurar.
Ah, mas é Deus quem capacita. Deus já te deu capacidade de aprender as coisas. Agora, o aprender é com você. O buscar é com você. Aprender mais e mais. E fazer crescer o talento. Isso não vem de Deus. Não é para Deus colocar você lá em cima e simplesmente as pessoas que estão estudando muito, lendo a palavra, estudando sobre o louvor, sobre a adoração, fazendo faculdade às vezes de uma música para poder cantar a Deus uma canção que seja. E aí às vezes você tem a possibilidade de estar dentro de um ministério e não se dedica nem um pouquinho. Sabe, meus queridos, um pregador da palavra precisa entender a palavra de Deus, precisa saber os versículos para falar, precisa conhecer a Deus. Não pode pregar daquilo que ele não conhece. Ele não pode ensinar as pessoas se ele não leu a Bíblia, se ele não lê a Bíblia, se ele não conhece, se ele não busca ler, se ele não estuda. Um pregador de Deus, aqueles que têm um chamado para pregar a Deus, para pregar a palavra de Deus, estar à frente de um ministério pregando, estar à frente de um ministério ensinando, ele também precisa aprender. Ele vai, busca, faz teologia, faz o que tiver que fazer para se tornar bom naquilo e dizer a Deus, olha Deus, eu peguei o chamado que o Senhor me fez, eu peguei tudo aquele conhecimento que o Senhor me deu e eu multipliquei, e eu aprendi mais, e eu quero aprender mais, eu vou buscar mais, porque eu quero entregar também mais. Mesma coisa na área do louvor. Se você está ali, você tem que entregar mais, você precisa ser útil na obra do Senhor. Você precisa ser útil ali no louvor. Sabe, cantar, tocar, existem muitos músicos por aí. Existem muitas pessoas. E você precisa ser útil. E não só tocar e cantar bem, mas em todas as áreas. Precisa aprender. E se você não canta bem, então você tem que procurar cantar bem. Procurar aprender. Procurar fazer uma aula. Você tem um ministério, tem um chamado e você adora a Deus e você quer entregar o melhor para Deus, você entendeu o chamado e esse é o teu chamado, então você vai se dedicar a Ele. Mesma forma que o pregador ele estuda a palavra para poder passar, você também tem que estudar a música para você poder cantar bem, conduzir o povo. Você também tem que saber o que é adoração para conhecer a Deus, para saber quem você está adorando. Você precisa ser guiado por Deus para fazer as coisas. E não depender só da palavra, dizendo, aliás, se apoiar, isso eu chamo de utilizar uma muleta, dizendo, o Senhor vai me capacitar no momento certo. Não. Você se capacita. O Senhor te chamou. Você se capacita. Você aprende, você estuda, você tem a disciplina de estudar, tá? E tem a disciplina de buscar a Deus, de orar a Deus. Não se perca nisso. Isso é muito importante. Eu senti no coração de falar isso e também orando a Deus e conversando com algumas pessoas, eu entendi que às vezes nós falhamos nisso. Eu posso estar falhando hoje no meu ministério, no ministério que eu faço parte. Então, busque fazer isso com excelência. Busque aprender. Eu falo para você, olha, se você ainda não tem, se você recebeu esse chamado, se você está ali no ministério, mas você não está contribuindo com o ministério, então é melhor que você antes aprenda, antes você utilize o talento que Deus te deu. Se Deus deu um talento, que multiplique ele por 10, por 15, por 20. Vai aprender, vai estudar, vai aprender a Bíblia, vai aprender o que Deus quer para a sua vida, vai aprender música, vai estudar a música, vai aprender a tocar um instrumento, sabe? É dedicação. Não é para continuar da mesma forma. Da mesma forma que eu entrei desafinado, porque não tinha ninguém para louvar a Deus lá na frente da igreja. Eu resolvi entrar ali e fazer, e eu estou ali
não sei quantos anos já e estou cantando da mesma forma. Deus se agrada. Deus se agrada da sua vida. Deus se agrada muito da sua vida. Sabe? Deus te escolheu, realmente. Mas é só isso que Deus merece? Você entende? É só isso que Deus merece? Ou Deus merece o melhor? Se for para o seu prefeito vir e você prestar a ele uma homenagem, você vai fazer de qualquer jeito? Se a presidente hoje do país chegar para você, você vai fazer de qualquer jeito? Então é Deus que está se chegando para ouvir o seu louvor, para ouvir a adoração. Há muito mais nas entrelinhas. E não diga que isso não é importante. Nunca. Parte da música também é muito importante. A dedicação, a disciplina para estudar ali é muito importante. Se você não tem um mínimo de um quesito musical, então se preocupe, porque você não está honrando a Deus com tudo que você pode. Eu sei que é pesado isso, eu sei que é forte isso, mas é verdade. Se eu, Neemias, não estou fazendo por onde, que entre outro no meu lugar e possa fazer a Deus da maneira que Ele merece. Mas eu vou estudar porque sei o meu chamado. Tá certo? Gente, que Deus abençoe, espero que dê para entender, espero que vocês entendam a gravidade disso, espero que vocês compreendam que muito mais que estar ali, existe um Deus. Muito mais que se aparecer ali, é melhor que nós adoremos Ele em espírito e em verdade. Tá? Contribua para o ministério. Se você não contribui para o ministério, então é sinal que talvez esse não seja o teu chamado. Se você não faz diferença no meio do ministério, para Deus eu sei que você faz, para Deus você é importante, mas às vezes a obra que você está tentando fazer não é tão eficaz, né? Porque esse não é o teu chamado. Mas espero que já tenha entendido, que Deus abençoe. Um abraço, fica na paz de Deus. Amém.